Salve, tropa! Seguinte, como combinado, como eu prometi, hoje vou trazer o segundo episódio de Bach, o resumo do segundo episódio de Bach. Já fiz o primeiro, postei, quem não viu, veja aí no canal, já tá aí, teve um rendimento muito bom, valeu quem deixou o like, quem gostou, quem se inscreveu, seja bem-vindo aí, fechou? E quem não é inscrito, se inscreve aí, deixa o like nesse vídeo, beleza? Vou estar trazendo sempre os resumão aí dos episódios de anime, de desenho, do que for, o que vocês quiserem eu tô trazendo. E é isso aí, rapaziada, sem mais enrolação, vambora! O episódio começa com o Bach levando aquele garoto bobo do episódio passado que a gente conversou, levando aquele garoto para sua casa. Que no caminho da casa do Bach existe várias pinchações insultando o Bach. E aquele garoto pergunta o motivo e porquê daquelas pinchações estarem no caminho da casa do Bach. Tinha pinchação até na casa do Bach, no próprio muro da casa dele. Então o garoto pergunta e o Bach responde. Sabe, já que eles não conseguem me enfrentar de verdade, eles tentam me enfrentar com palavras. Aí o garoto bobo chega na casa do Bach, o Bach começa a se alongar, e o garoto vira e pergunta quem era o pai do Bach. O Bach responde que o pai dele era o grande campeão, o homem mais forte do mundo, que tinha derrotado o leão, o dinossauro, derrotou o Goku, Gohan, Naruto, o Diabo, derrotou foi todo mundo. Aí o garoto vira e pergunta ao Bach com quem o Bach queria treinar, já que o pai dele era o homem mais forte do mundo. Para ele se tornar o homem mais forte do mundo e derrotar o pai dele, ele deveria treinar com alguém ou da força similar ou então mais forte que o pai dele. Então o Bach levanta, abre um porão da casa dele e diz que a pessoa com quem ele iria treinar estaria ali embaixo. Olha só, ele tá aqui dentro. No porão? Aí logo em seguida o Bach, aquele garoto bobo, desce pro porão. E naquele porão só tinha uma mesa e só. Era uma sala vazia. E então o Bach explica àquele garoto que o pai dele tinha enfrentado um gigantesco elefante selvagem. E o Bach precisava de um oponente à altura similar àquele elefante, para que ele também pudesse treinar. Então o Bach diz que o oponente mais forte do que aquele gigantesco elefante que o pai dele tinha enfrentado estava em cima daquela mesa. Então o garoto se prepara e vai pé por pé em direção àquela mesa para ver quem era aquele oponente, o que era aquele oponente mais forte, aquele gigantesco elefante. Então quando o garoto chega perto da mesa, ele vê simplesmente um louva-a-Deus, um pequenininho louva-a-Deus, nada demais. Você pensou que era alguma coisa demais, né? Não, é só um louva-a-Deus pequenininho, aparentemente nada demais. Aí o Bach explica que o louva-a-Deus era seu oponente, que sim, o louva-a-Deus era mais forte que o gigantesco elefante que o pai dele tinha enfrentado, pelo simples motivo que o louva-a-Deus é um inseto, e os insetos têm a capacidade de carregar 10, 11, 12 vezes a capacidade do seu peso, enquanto um tigre e um leão, como a gente tem a noção que é forte, pode carregar somente 3. Então os insetos são sim os mais fortes. Aí o Bach explica que se um louva-a-Deus, uma formiga, uma barata tivesse o tamanho de um elefante, eles poderiam esmagar um humano tranquilamente. Logo em seguida o Bach diz que iria fazer um louva-a-Deus do tamanho de um humano com 100 quilos. Para que ele pudesse treinar. Da mesma forma que ele fez com o Iron Michael lá no episódio 1. Ele iria imaginar esse louva-a-Deus, iria lutar com ele da mesma forma que ele fez com o Iron Michael. Ele realmente imaginou e conseguiu criar o louva-a-Deus de 100 quilos do tamanho de um humano. E os dois começaram a lutar. E foi uma luta intensa. E logo no começo o Bach já começa apanhando. Ele tenta dar um chute no louva-a-Deus, só que o louva-a-Deus mobiliza o chute dele. Não adianta. Ele acaba tomando um golpe muito forte desse louva-a-Deus. Ele foi cego pelo louva-a-Deus! Então logo em seguida, depois de alguns minutos de luta, o garoto bobo começou a conseguir ver também aquele louva-a-Deus. Ele conseguiu ver cada movimento que o Bach fazia e também movimentos que o louva-a-Deus fazia diante dessa luta. Só que o Bach estava enfrentando várias dificuldades diante desse louva-a-Deus, como ele deu um chute na cara do louva-a-Deus, só que o louva-a-Deus não sentiu nada, é como se ele não houvesse cérebro. Aquele mesmo chute, se ele desse na cara de um humano, esse humano iria cair, ou então ele iria se tontear, iria balançar o cérebro, ia ser um chute na fonte. O louva-a-Deus não sentiu nada, ele continuou em pé como se nada tivesse acontecido. Outro problema era um soco. O Bach deu um soco no louva-a-Deus, só que a mão do Bach doeu muito, pela pele muito dura do louva-a-Deus. E outro problema também eram as artes marciais que o Bach usava. Qualquer tipo de arte marcial que o Bach usava não estava funcionando diante do louva-a-Deus, pelos movimentos dele ser muito imprevisível, não saber quais são os movimentos, por ser um inseto e não
ter uma arte marcial definida, entre N motivos que o Baki estava sofrendo de dificuldade diante do louva-a-Deus. Até que essa luta começa a ficar tão séria que o Baki sofre um golpe do louva-a-Deus que ele começa a sangrar. Sim, ele começa a sangrar de um louva-a-Deus que ele estava lutando, um louva-a-Deus que ele tinha criado na sua imaginação. Até que depois de muito tempo do Baki apanhando para aquele louva-a-Deus, o Baki consegue acertar um golpe no louva-a-Deus e consegue ferir ele, que é embaixo do pescoço, uma parte macia que ele tinha sentido. Então ele diz que o golpe que ele tinha usado chamava Tourouken, o golpe de louva-a-Deus. Então começa a mostrar a história deste golpe, que havia um monge que uma vez ele caminhava no meio de uma mata e ele se depara com uma luta de um pássaro e um louva-a-Deus. E ele viu essa luta e ele colocou 100% de chance que o pássaro ia ganhar do louva-a-Deus. Só que no final, o louva-a-Deus ganha e esse monge é surpreendido. Então esse monge pega esse louva-a-Deus, prende ele e começa a estudar as artes marciais dele, começa a imitar os golpes, o movimento do corpo do louva-a-Deus. E assim surgiu este golpe, assim surgiu a arte dos golpes parecidos com o louva-a-Deus. Depois do Baki ter acertado aquele último golpe, ele começa a entender como ele iria ganhar do louva-a-Deus. E aí ele começa a usar a arte marcial do louva-a-Deus. Não a arte marcial, mas sim o estilo de luta do louva-a-Deus. Aquele estilo que o monge tinha criado, que o monge tinha feito todo aquele processo para conseguir aprender os movimentos tudo certinho. E por fim, o Baki não estava usando somente as artes marciais do louva-a-Deus, mas sim todas as artes marciais juntas. E a luta acaba com o Baki ganhando. Finalmente, depois de ter apanhado bastante, depois de ter sofrido bastante na mão daquele louva-a-Deus imaginário, o louva-a-Deus conseguiu tirar até sangue do Baki, mesmo sendo imaginário. E é isso aí, esse episódio ele acaba meio do nada, mas finalmente, graças a Deus, né, o Baki ele consegue vencer o louva-a-Deus, ele vence sim o louva-a-Deus. E tem uma coisa aqui que não é imaginária, o louva-a-Deus era imaginário, só que esse vídeo aqui não é. Se você viu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, você vai estar me apoiando, você vai estar me deixando felizão, vai estar me deixando animado para criar outros vídeos, outros conteúdos, beleza? Toda semana tem vídeo novo, toda semana eu tô postando um vídeo novo aí de algum anime. Vocês podem falar aí do que vocês querem em resumo que eu vou estar trazendo. Eu trouxe o episódio 2 aí porque o episódio 1 que eu tinha postado deu um resultado muito bom e eu também tinha prometido para vocês, então eu trouxe. Deixa o like, se vocês quiserem o episódio 3, comenta aí que eu também vou estar trazendo, fechou? E é isso aí, rapaziada, quem se inscreveu, quem deixou o like, seja bem-vindo aí. E é isso, tenha um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja a hora que você estiver vendo. E eu te espero no próximo vídeo. Valeu, falou e fui.